Ontem tinha 35. Com as duas fibras que puxaram ontem, eu sempre falo, não puxa a fibra porque depois eu volto. Será? E eu falei ontem, mas o povo já puxou mais duro. Sobraram aí, eu acho que umas... Ô Ronaldo, se tinha de 80 metros, isso é... 200. Mas aqui eu tenho 12 tubos. Dentro de cada tubo eu posso colocar 12 fibras. Então esse cabo aqui, um dia foi de 144 fibras. Um dia, porque tem tubo aqui que está vazio hoje. O povo tira fibra. Jonathan, você não sabe o que esse povo faz. Uma vez, esconderam o cabo. E aí o cabo voltou depois bem fedido. Eu falei, cara, escondeu. Mas enfim. Vamos lá. Oi? Como assim, quantos metros? Esse é cabo da boca. Esse aí é o... Pessoal, pergunta aqui do Gustavo. Ele me perguntou quantos metros o cabo DD. Que eu falei que o AS tem de 80, né, de poste e tal. O cabo DD, ele pode ir aéreo, mas para ele ir aéreo ele tem que ir espinado no cordoalho. Porque daí a força de tração não está no cabo, está na cordoalha. Então o cabo DD pode ir aéreo? Pode, desde que eu espine ele no cordoalho. O cabo AS pesa muito, né? O cabo? Sim. Porque vai espinado na cordoalha, ele vai costurado na cordoalha. Passando a barra. Nós estamos falando da tensão do cabo ou a tensão do poste? Sim, com o cordoalho você faz uma força maior no cabo, no poste. Com certeza. Isso sim. O cabo AS pode ir enterrado? Pode ir duto? Pode. O cabo de duto pode ir aéreo? Pode, se for em espinado. Qual é o risco que pode correr depois que um cabo estiver espinado sem ter a cordoalha? Como é que eu vou espinar sem ter cordoalha? Vai segurar com espinado com o cabo, doutor. Não, ele quer falar o cabo. Você quer dizer o seguinte? Eu já lancei ele e ele. Você quer dizer o seguinte: vou pegar um cabo DD e meter ele autossuportado, como se ele fosse autossuportado. É isso que eu quero dizer. Ao longo do tempo o cabo vai ceder, vai lacear, porque o elemento de tração dele não aguenta tanta tração. E ele é mais pesado também. Ele é mais pesado desse aí? Não, aquele ali sim, porque tem mais fibra. E aí começa a ceder o cabo, ele começa a barrigar e ceder, às vezes aí a fibra começa a esticar muito e chega até quebrar. Então cabo DD não é para ser autossuportado, ele pode ir aéreo só se ele tiver espinado e cordoalho. Já vi gente fazendo isso? Já. E já vi cabo quebrando também, porque não era para ser feito assim. Figurou, né? Essa risada me preocupa. Essa risada me preocupa. Esse cabo é grosso. O Danilo sabe disso. Porque, vou ligar para ele, ó Danilo. Não sacaneia a turma não. Compra o cabo certo. Vai com mais grosso aí, só mais grosso. Tá? Aqui já? Já lançou, já. Mais grosso só, Paulo. Sem nada.
casa. Só para dar mais uma olhada ali. Nada só de 120, velho. Bom, gente, seguindo com relação aos cabos. Então, tem um cabo aí que é protegido contra roedor. Cabo protegido contra roedor vai ter uma lã de vidro. Isso que vai dar proteção contra o roedor. Tá? O roedor, o dente dele não para de crescer, então ele precisa gastar o dente, por isso que ele rói. Então não adianta deixar só o material duro, uma capa dura. Tá? Precisaria ser algo que irritasse o bichinho estragasse o cabo. Quando fizer essa lã de vidro aqui, começa a sangrar a gengiva, ele vai embora. Tá? Foi o cabo que fizeram. Por que não botar com 1080 logo? Por que não? Botar logo com 1080, porque facilitava logo. Entendi. Botar com 1080, porque pelo menos matava. 1080 remete a rato. Ah, É 1000 gato. você quer colocar um cabo com veneno para rato no cabo? Facilitar essa coisas. A moto da petizante. Você vai ter que trabalhar com esse cabo, né? Você vai ter que trabalhar com o cabo. E se alguém descascar o cabo? Tá? E, enfim, infelizmente a gente tem aí um monte desses institutos que tem por aí, mas que, nossa senhora, não deixa fazer isso. O Ibama vem e te mata. Né? É porque pode matar outros bichos. Oi? Então, Boa a noite. outra opção, meu Ricardo, Bonete. a outra opção, se você não quiser comprar esse cabo aqui, tá? Você lança o cabo normal e põe uns gatos. Cada 50 metros um gato. Não faço isso. O bonete de baú. Fica bom também, viu, cara? Vamos lá para pingar. Você põe a cada 2, 3 potes, você deixa um gatinho. Não esquece de identificar o gato. Gato. Bom, gente, seguindo. Gato, só uma perguntinha antes. Esse cabo aí contra roedores é mais utilizado para essa situação? Onde que ele é utilizado? Assim, aéreo, errado. Não, enterrado, né? Enterrado. Por incrível que pareça, maior uso de cabo protegido contra o roedor são cabos internos. Cabo que vai passar dentro de fábricas, dentro de hotéis, dessas coisas. E olha, hotel. Então aéreo. Embaixo de rosto, com aquelas galerias, com aéreo. Bom, eu falo aéreo não, né? Posso ser que tem um rato voando aí? Tem um rato voando aí, né? Tem aquele, né? Tem um Tinha um rato. desenho animado de antigamente que tinha um ratinho que voava, né? Se for esse aí, Super mouse. super mouse. Tanto o Roy como o Esse é o rato. Mas fora o super mouse, eu não lembro de outro. Essa também. Então, eu preciso. Depois tem o cabo DE, o cabo DE eu não tenho para mostrar para vocês, mas é o cabo que precisa de uma capa maior, porque ele precisa aguentar mais compressão do que propriamente tração. Ok? Isso é usado em que aplicação? Qual? Ele é usado em O DE ao longo de rodovias. Ao longo de rodovias, hoje o pessoal não está mais instalando duto. Eles vêm com uma máquina, vai cavando a vala, depositando o cabo e já tampando a vala de novo. Tudo uma vez só. Tudo de uma vez só. Isso tem vantagem, mas aquela história também tem desvantagem. Vantagem: o custo de implantação é mais barato. mais um cabo. O cabo é mais caro, mas mesmo assim o que a gente ganha em termos de implantação vale a pena. Qual que é o grande problema desse cabo? Eu não tenho reserva técnica desse cabo, né? Pode fazer uma rodazinha lá na internet. Só se fizer um. Deixa a rodinha enterrada, né? E a hora que quebrar, você... Isso terra toda. Vai que mapa da vinha baixando aí que tá na reserva. Não, mesmo se tem errado, serve nada. Agora, Ronaldo, uma coisa que É
quando quebra o cabo, eu tenho que fazer duas caixas de menos. Tem que fazer um, né? Lançar um outro pedaço e fazer outro. Não tem jeito. Tá? Uma coisa que às vezes você entender como isso aí. Tem a lista da CAIU, né? Você conhece a lista da CAIU. Aí geralmente o pessoal põe lá, operador fora, tal, duplo rompimento de fibra. Triplo rompimento de fibra. Cada naquela. Não, mas também vai para aqui. Não, mas tem direto. Vai ter os triplo rompimento. Exatamente cada natel, que é o único código que a natel aceita, por você, disparado, sem acionar, sem vamos dizer, colocar, sem aplicar uma muda ao provedor, só rompimento de fibra. Mas triplo, duplo? Sim. É o seguinte. Não, então na verdade não aconteceu. Não tem problema, eles justificam o componente disso aí, porque aí Eles têm um tempo maior para o saber. cliente não pode falar nada. Principalmente nas operadoras, quando tem um rompimento de fibra, eles têm um período máximo de tempo para resolver o problema. Antes da Anatel começar a aplicar muito esse modelo. Quando eles falam é fibra, esse tempo já é maior. Duplo! Então é só para ganhar tempo. Se o cara lá dormir, puxou o cabo, ele diz que deve fibra, ser. entendeu? Porque vai, o tempo vai. Costa larga da fibra. Não que não exista. Claro, gente, existe rompimento. Foi rompimento de fibra, isso aí. Mas o pessoal Não tem- começou a justificar tudo agora. Não tem redundância dessa. Rompeu a fibra. Não, eu tinha redundância, mas a redundância. Era assim você. Era na própria fibra, não era na própria fibra. Não, mas nesse caso aí. Redundância Foi do cabo, é. No próprio caso. Nesse caso que ele falou aí, que não, na verdade não, é a fibra aí, é uma fibra dupla, não é isso? O cabo duplo, e não tinha por outro lugar passar. Aí sai da torre até o provedor. Da torre não tinha outro lugar passar, não tinha outro trajeto passar. Aí a gente aproveitou, em vez de usar como backup, não é backup, está usando duas fibras, uma descendo e outra subindo. E o backup está num enlace de raio. Não, eu entendi. Mas eu estou dizendo, tá? É muita coisa justificada hoje, mas de forma. Porque não tem lógica, né? Você duplo rompimento de fibra no. Se fosse, aconteceu, eu disse que alguém agora no Nordeste, tá? O anel da rompeu um pedaço e outro dia rompeu o outro. Não, é no outro dia, né? Aí rompeu o outro. Mas na mesma hora, Mas aí, na mesma hora parou, é isso aí. é duplo, triplo. Não, e às vezes assim, o pessoal dá. Gente, Mas é o seguinte. olha, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui que eu não devia. Vou contar uma coisa aqui que eu não devia. O pessoal tá filmando ali, então eu vou contar o que ele devia. Dá pausa aí. Vocês acham que o provedor dá nó em pendurado? Vocês acham que sim? Acham que o provedor dá nó em pendurado? Essas operadoras fazem trança em cachoeira. A gente se vira com o que tem. Não, mas Você peraí. está achando que dá nó em pingo d'água? O cara faz trança em cachoeira. Já tá É. Acho que me falta É perna. verdade. Cabo drop, gente. Cabo drop. O cabo drop é aquele cabinho que pode ser figura 8, que é figura 8 porque de frente aqui olhando ele tem um 8, que tem um mensageiro, esse mensageiro vai servir para ancorar o cabo, e que não é feito para fazer backbone, tá? Que é feito para ser drop. Drop é da caixa de atendimento ao cliente até o cliente. Máximo por nome. Máximo por nome, 400 metros. Tá? Não é feito para backbone. Para backbone tem um tubo único aí que você já viu. Por que ele não é usado para backbone? Porque o tubo luz dele está solto dentro do cabo. E esse tubo solto dentro do cabo pode movimentar dentro da caixa e soltar da bandeja e quebrar a bandeja. Tá? Então o cabo drop. E mais recentemente o drop compacto, ou drop padrão japonês. Tá? Que
também o mensageiro, tá? E fibra no centro do carro. Aqui parece que é fibra de um lado e fibra do outro. Não, a fibra vai no centro. Esse cabinho aqui está sendo interessante para drop, porque ele é bem leve, bem fácil de usar. E eu posso montar um conector direto no cabo. E não vai precisar fazer uma emenda com pigtail para fazer a terminação da fibra. Então, se eu uso uma caixa de atendimento conectorizada e esse cabo aqui, não preciso de mais máquina de emenda para ativar o cliente. Tá? Então, é um caminho drop. Mas qual o preço do mais interessante? Real? Esse daí. Não, vamos lá. Esse aqui que eu falo. Ou talvez Esse é por volta de 1,10, mais ou menos. Esse cabinho drop compacto. Só tem duas marcas homologadas hoje no Brasil. O homologado deles só tem a Furukawa e a Sumitomo. Só tem duas. A Furukawa, até umas 2 semanas atrás, era a única. Estava enfiando a fábrica. Estava por volta de 1,50. Né? Eu acho que já com a entrada do outro vai cair um pouquinho. Agora, quem não tem homologado, tá? O ISP vem que ainda não está homologado. Eles estão vendendo a R$1 mesmo. E alguém me falou ontem, acho que foi o Clemson que está aqui hoje, montaram um grupo de compra aí, tudo hoje é grupo de compra, né? E estão trazendo esse cabo da China a mais ou menos 85 centavos. Mas tem fiscalização para esse Tem, se vai chegar ou não é outra